Boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos à Casa do Pai. Vamos dar início à nossa palestra de todos os sábados. Esse é o encerramento do mês, então teremos uma novidade hoje. Então, primeiro queremos cumprimentar nossos irmãos que estão aqui de toda essa região, dessa cidade, que perderam suas matérias, seus corpos físicos, estão aqui hoje para nos ouvir, estão ansiosos para participar da nossa palestra e mais tarde do trabalho. Então, quero dizer a todos eles que as tribulações que nós carregamos nessa vida, quando deixamos o corpo, são apenas lembranças, não são verdadeiras, são ilusões que nós carregamos pelas lembranças que você traz do passado. Então, que cada um deles possa ficar tranquilo, que o socorro vem na hora certa, que os orientadores chegarão até eles, e cada um, mesmo aqueles que merecerem algum tratamento clínico, energético, espiritual, todos eles serão atendidos. Fiquem tranquilos, fiquem em paz e sejam bem-vindos a esta casa. Quero hoje eu contar uma história de uma pessoa que eu gosto muito e com certeza todos vocês gostam, e que aqui vocês, na vestimenta física, energética dura, chamada matéria, corpo físico, vocês não conhecem, mas eu quero contar a história dessa pessoa, porque foi um caso muito interessante e que serve de ensinamento a todos nós. Eu quero contar hoje em detalhes um pouco mais a história de Alba. Eu vou ler toda a história dela e depois cada um pode fazer os comentários. Eu conheci Alba, quer dizer, eu conheci há muito tempo, mas eu tomei consciência que Alba estava comigo, estava aqui no trabalho, no dia 22 de abril desse ano, quando eu, após o almoço, dei uma cochiladinha, deitei um pouquinho, deixei o meu corpo e vim aqui na cabana dar uma olhada. Qual a minha surpresa? Encontrei Alba aqui, conversando com alguns espíritos que estavam precisando de ajuda. E aí, conversando com ela, eu percebi que eu já a conhecia há muito tempo, que ela já está aqui há alguns anos na cabana. E aí ela me pediu se podia atender um rapaz que chegava com uma mancha na testa muito grande. Ele chegava, entrou pelo portão, e aí perguntou se tinha as plantas da Jurema aqui. Eu disse que tinha, as básicas tinham, e que ela podia pegar, e ela começou a sair para pegar as plantas para atender o rapaz. Aí eu disse, olha, se você por acaso não conseguir resolver o problema, você pode trazer para o trabalho então, que nós atenderemos aqui. Mas eu disse também, não, eu sei que você é capaz, você sabe resolver o problema dele. E nisso eu saí, voltei para o corpo, já era umas 4 horas da tarde. Eu fui então tratar dos meus animais ali no fundo, meus cavalos. Isso tinha passado uma meia hora. Quando eu cheguei lá, a Alba desceu pelo fundo e foi lá falar comigo. Quando eu comecei a dar comida aos animais, ela começou a falar comigo. Ela falou assim, olha, eu estou aqui há muito tempo e tal, mas foi bom que até que enfim você tomou conhecimento, né, de que eu estou aqui. Só abrindo um parênteses, tomar conhecimento, gente, é porque nós convivemos com muitos espíritos, amigos, né, que nós gostamos muito, mas você não sabe, você não tomou conhecimento aqui, trouxe para essa consciência esse fato. Tem os amigos espirituais, cada um tem, né, que nós gostamos muito, saímos do corpo, abraçamos e gostamos de ficar conversando com eles, né? Temos saudade aqui da matéria, mas você não sabe aqui na matéria, aqui neste mundo físico. Mas você quando vê, aí você começa a lembrar e vem a sensação, o sentimento que aquela pessoa é muito querida por você. E eu conversei e ela começou a falar um pouco da vida dela e eu disse assim para ela, por que não escrever, permita que eu escreva um pouco da sua vida então? Pelo menos um pedaço que você achar mais interessante. Ela falou, tá. Ela falou assim, então pega esse aparelho que está aí com você. Era meu celular. Eu tirei o celular e falei assim, bota meu nome aí. Princesa me deu o nome, que ela pediu que eu não dissesse esse nome dela
Aí eu botei o nome, apareceu lá. A história dela, assim, resumida, né? Só a parte principal que eu vou dizer para vocês. Ela foi uma princesa viking que foi obrigada a casar, né? Aqueles acordos de governos, né? Casar com o rei saxão para fazer uma aliança de guerra, para ter o apoio dos vikings para o reino saxão. Só que esse rei, ele tinha um outro irmão. E o rei que ela casou, morreu logo. E ela casou com o irmão, então ela foi rainha 2 vezes. Aí o rei subiu ao trono, o irmão, e ela, como viúva, casou também com esse rei. E ela tinha 14 anos nessa época. E ela só viveu essa vida só até os 26 anos. E a partir do momento que ela foi rainha a segunda vez, depois também aí, no final da vida dela, já tinha acabado o reinado do rei que ela estava, do último rei, e ela recebeu o título de condessa e morreu nessa vida como condessa. Muito bem. Nesse ponto, aí as palavras dela, ela vai relatar para vocês a vida dela, para vocês verem um espírito quando começa o aprendizado, né? De vir à matéria, né? A sua ascensão espiritual e o seu crescimento. Um espírito que às vezes só está cuidando de vir aqui, fazer alguma coisa e voltar para lá, mas nunca mexeu no lado espiritual, nesse desenvolvimento. E aí ela conta como isso aconteceu. Ela morreu nova, então, aos 26 anos, após ter casado com o segundo rei. Aí agora as palavras dela. Depois disso, tive uma vida breve como camponesa no sul da França. Antes disso, eu que pedi ao favor que a Alba sentasse aqui, que ela vai, como eu prometi a ela, que eu ia relatar, né? Então, ela agora está assistindo nós relatarmos a história dela, e é uma história emocionante, muitas vezes, com certeza ela vai ficar muito emocionada. Eu disse, e ela me deu permissão para me escrever essa história dela então e relatar para vocês, porque ela faz parte aqui do nosso grupo, né, de trabalhadores. Então, depois disso, tive uma vida breve como camponesa no sul da França. Ao retornar ao mundo espiritual, fui chamada por meus orientadores espirituais, eram como meus padrinhos que cuidavam de mim. Disseram-me que tinha chegado a minha hora de fazer uma mudança brusca na minha trajetória. Diziam que tinham estudado com minúcias o melhor caminho para mim. Então, como eu tinha grande confiança neles, um deles, inclusive, tinha sido meu tio, muito querido em uma vida passada, eu confiei. Todos sentados ali, em poltronas confortáveis, enquanto eu aguardava ansiosa e curiosa, com grande expectativa, aquele comunicado tão importante para mim. Coube ao meu tio colocar a bomba em meu colo. A gente muitas vezes não sabe que aquilo que parece ser o pior dos males é exatamente o contrário. E é a grande oportunidade de arrumar tudo, de colocar as coisas em ordem, de encontrar o caminho que buscamos, mas que morremos de medo só de pensar na possibilidade de ter essa experiência. Então veio o trovão, o raio e a seguir a tempestade. Isso ela morrendo de medo, né, do que vinha para frente. Aí disse o tio dela, você vai renascer na África como negra. Ela era rainha, você pensa bem, ela tinha todos os registros de uma rainha, foi rainha de novo, foi condessa, e ela ia virar uma negra na África. Vai ficar por lá várias vidas seguidas. Você precisa incorporar os princípios da simplicidade, da doçura, da mansidão e da renúncia. Qual é a raça que detém isso, que faz a ligação espiritual? É a raça negra. Com o grande cataclismo que houve aqui, da perda da consciência, tudo, foi a única raça que guardou que tudo estava lá, que existia o mundo espiritual para você pedir socorro e continuar. Vai ter contato com a verdadeira espiritualidade, simples e pura,
para que nunca mais ache que você nasceu princesa e só pode ser rainha. Você vai descobrir às duras penas que você nunca foi princesa, nunca foi rainha, mas apenas alguém permitiu que você usasse esses títulos, nada mais. Levantei-me, pernas trêmulas, o estômago em reviravolta, um suor frio correu pela minha nuca e desceu pela minha coluna. Quis falar, mas minha voz não saiu. Olhei para eles sentados à minha frente. Estava tão transtornadas que eles se preocuparam e pediram que eu me acalmasse. Abaixei e coloquei a cabeça entre as mãos e comecei a chorar. Chorei, chorei, chorei. Pareceu-me uma eternidade. Por fim falei, vou ser uma negra, uma selvagem sem nada, andando nua, passando fome, em um mundo estranho. Isso é uma condenação? É uma sentença de morte? É isso? Sou assim um espírito tão miserável, mandado às galés, à masmorra? Já bastante preocupado, meu tio levantou-se, com aquelas barbas brancas, como a neve, abraçou-me, sorriu gentil e docemente e falou, minha menina, minha pequena, você sempre será minha princesa e rainha para sempre em meu coração. Nesse momento, dou-te o remédio mais amargo para curar-te para sempre dos males que dormem e levantam contigo há muitos e muitos anos. Mas o teu tempo chegou e foi-te concedido o beneplácito da redenção. Nesse futuro que te anuncio, terás a oportunidade de apagar de toda a tua memória todo o seu orgulho adquirido, todo o seu egoísmo cristalizado, toda a vaidade enganadora. A exaltação do orgulho será substituída pela verdade de que todos caminham juntos para o mesmo propósito. O egoísmo será substituído pelo bem comum a todos. E a vaidade será substituída pelo princípio de que cada um é apenas um para sempre, e que não existe o maior e nem existe o menor, mas apenas o viajante solitário. Assim, como dizer não? Sem como dizer não, fui ao nascimento no continente africano. Nasci em uma tribo como todas as outras, nas condições mais difíceis e deploráveis. As refeições sofisticadas, os fazões, os peixes mais nobres, os vinhos de safras mais valorizadas, tudo foi substituído por comidas como larvas, insetos, cocos, casca de árvores, carne de bicho mal sapecadas ou cruas. As camas de linho, lãs perfumadas com costuras bordadas, tapetes com cenas de guerra, de batalhas, foram trocados por esteiras no chão, cobertas com algum couro de bicho ou mesmo folhas do mato. Assim foram várias vidas muito parecidas. Na penúltima delas, tive contato mais de perto com o lado espiritual, quando fui iniciada nos cultos africanos, quando cheguei a ser uma Iaô. Iaô, para quem não sabe, é uma iniciação que se faz de mulheres, que ela fica até 7 anos esperando, né, para virar uma filha de santo. Aí depois de 7 anos ela vira filha de santo. Após essa experiência, esse aprendizado, retornei ao mundo espiritual e lá estava meu tio me aguardando, feliz da vida com o meu progresso. Eu mesma não me conhecia mais. Depois de um tempo, meu tio me chamou de novo para me dar outra notícia bomba. Agora você vai voltar de novo para a África, mas não vai ficar lá. Vai para o novo mundo, um país chamado Brasil. Lá vai conhecer muita coisa que te falta. Você irá como escrava e sofrerá grandes padecimentos. Mais uma vez eu senti um terror grande, mas ao mesmo tempo uma voz interna me dizia, agora você é forte, nada te assusta.
Procurei me acalmar e tudo aconteceu como previsto e programado. Ainda menina, fui levado junto com meus pais para o Brasil, como escravos. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Aportamos no Brasil, no estado da Bahia, e como sempre os compradores de escravos estavam a postos aguardando. Depois de uma série de palavrões e xingamentos, fomos comprados por um fazendeiro, plantador de cana-de-açúcar e tabaco para o seu gasto. Minha mãe continuou parindo, porém o fazendeiro queria multiplicar o rebanho e incentivava as escravas a parir. Mas ele não deu sorte, pois algumas barrigadas da minha mãe já nasceram livres devido à nova lei. Quando foi proclamada a abolição da escravidão, eu ainda era jovem e bela. Corpo escultural, anca arrebitada, era tudo o que agradava aos homens. Então fui fazer vida no cais do porto, vendendo meu corpo a quem pagasse mais. Mesmo assim, mesmo nessa vida, eu frequentava as rodas do candomblé baiano. Depois de minha morte e retornando ao mundo espiritual, meu tio informou-me que não poderia orientar-me mais, que eu ia integrar um novo grupo para dar seguimento ao meu desenvolvimento espiritual. Fui conduzido a esse grupo e comecei a frequentar as aulas sobre os processos espirituais de cada um ao vir a esse mundo. Fui estudar as causas e os porquês que as pessoas sofrem tanto nesse mundo, mas tudo isso sem muito aprofundamento. Até que um dia, os meus novos orientadores me propuseram trabalhar aqui no mundo físico em favor dos outros sem estar aqui, em um corpo físico meu. Pensei, essa é nova. Me explicaram então que eu teria que aprender a usar um corpo que não era meu para ajudar outros que estivessem com problemas. É que eu disse para você que eles passam por um treinamento de incorporação, de como cuidar de uma pessoa que está com problema, para quando ele incorporar no médium, os Exus, Pombagira, sabe como lidar com o problema, né? Tive que fazer um treinamento por longo tempo, inclusive com aulas práticas nos terreiros, para observar a atuação dos espíritos antigos na incorporação e me treinar também. Quando terminou esse período de treinamento, me cumprimentaram e disseram: "Você está pronta, Dona Pombagira?" E aí tudo começou. Fui escalada para vários terreiros, trabalhos mistos ou com pessoas atendendo individualmente. E o tempo foi passando até que um dia, um coordenador do núcleo em que eu estava vinculada me chamou e disse: "Alba, sua história é muito bela. Você vai ter uma chance especial. Você vai ser destacada para um grupo diferente. Não vamos te dar mais informações a respeito. Mas se não gostar, você pode pedir para voltar. Está certo?" Eu vinha há muito tempo questionando muita coisa. Queria explicações. Mas me diziam: "Calma, não está na hora. Sopa quente queima a boca." Chegou, enfim, o momento e me falaram: "Aqui está a sua ficha. Se apresente nesse lugar chamado a Casa do Pai." Pensei, vou começar tudo de novo. Será? Como será? Já tinha passado por vários lugares e não fiquei muito animada com essa mudança. Quando cheguei aqui, pensei, não acredito, esse trabalho foi montado e estruturado para mim, só pode ser. Fiquei tão eufórica que voltei ao núcleo para agradecer ao coordenador de uma forma tão esfuziante que chamou a atenção de todo mundo lá. Tudo que eu vinha perguntando e queria saber, aqui encontrei as respostas exatas. Todo o calor humano verdadeiro eu encontrei aqui. Estou aqui um bom tempo, trabalho com um ou com outro, não tenho parceiro ou parceira, por enquanto. Fico sempre aqui. Moro aqui, pediram e me concederam para permanecer sempre aqui. Ela está sempre aqui.
Eu não sei se tem outro espírito, mas ela pediu e foi dado a ela o direito de... Ela mora na cabana aqui. Então sempre ela vê tudo, ela sabe de tudo. Ela me dá informação às vezes de coisas que, dia que não é do trabalho, ela me dá as informações, né? Quero aprender mais e mais. Grudei aqui e não quero sair. Eu já pedi. Quero uma chance de estar na continuidade desse trabalho que virá nos próximos tempos, que eu chamo de maravilha. Este é um breve resumo, um pedaço de minha história. Contem comigo no choro e na alegria. Com carinho, Alba. 22 de abril de 21. Gostaram da história da Alba? Sim. É um exemplo, assim, que a gente vem falando dos espíritos, né, que acontece e tal. Esse é um exemplo de um espírito que tinha uma proteção, que através do tio dela, muito ligado a ela, né, das épocas antigas, que ficou no mundo espiritual como assim, um orientador e um padrinho dela. Então ele orientava, programava a vida dela para o crescimento que ela precisava. Vocês notem que muitas coisas que nós adquirimos nessa vida, nós precisamos apagar, deletar isso. Então ela aprendeu a ser princesa, rainha, né? E ela achava que isso era a vida dela. Então ela precisava de experiências, isso não foi castigo que ela teve, né? Ela precisava de uma experiência que mostrasse outro lado da vida, que a vida não era aquilo. Tudo que nós recebemos aqui, nesse mundo, são apelidos, são títulos, nome, tudo isso é apelido, não somos nós. Nós somos, como ela diz, né? O viajante solitário, né? Então, muitas vezes nós podemos ser um rei aqui, poderoso, mas você é rei. Você será rei quando você forjar a tua própria coroa e você botar na sua cabeça, aí você será um rei para sempre. Mas o título que eles dão aqui não é seu. Tudo é temporário. Ah, você é o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos. Isso é uma coisa temporária. Você nunca é o presidente dos Estados Unidos ou será. Foi concedido para você aquilo temporariamente. É uma experiência. É o exercício de funções que nós viemos fazer aqui, gente. A gente não pode confundir isso. Você pode vir uma função de professora, outras vezes motorista, de médico. São funções. Isso tudo nós estamos fazendo o quê? Fazendo com que uma provocação no conhecimento que está arquivado para ele sair. Tudo, sobre tudo. De repente você vai ser um biólogo, você vai ser um colecionador de borboleta, enfim, qualquer coisa. Tudo é conhecimento. Quando você varre a rua de uma cidade, por exemplo, é um grande conhecimento. Você vê o que umas pessoas têm que ter, o cuidado que tem que ter, até com aquele resíduo que ele usa, né? Porque outra pessoa, uma criança vai passar, a sujeira está na rua. Tudo isso você aprende o quê? Limpando uma rua. Tudo é conhecimento que você desperta. Então, quando o mundo cria essa fantasia, né, de castas, né, de poder, de rico, de pobre, isso é inconsciência, gente. Isso é uma fantasia, isso é uma ilusão, não existe isso. Não existe espírito rico aqui na Terra. Não existe pessoa pobre, não existe rico, não existe isso. Existe o espírito aprendendo sempre, sempre. Então, quando as pessoas ficam fixadas em profissão, né, eu quero ser milionário, eu quero ser... Diz assim, eu quero ter a experiência de aprender isso, né? Despertar o meu conhecimento. Mas não pense que você vai levar isso e ser isso lá fora. Quantos poderosos chegam de lá, né? Igual um mendigo, tem que não saber nada do lado espiritual, tem que acudir ele, levar para as clínicas, né? Passar num trabalho para ele acordar. Era o poderoso daqui. Então nós vivemos uma grande ilusão. Sorte de um espírito desse como a Alba, que tem um direcionamento, né? Teve pessoas que quiseram fazer isso por ela, cuidaram até um certo ponto. Vocês veem que chega um ponto, por que o tio dela não podia mais orientá-la? Primeira coisa, ele era vinculado com certeza a um outro grupo lá, né? Daquela região, né? Europa, Inglaterra, né? Possivelmente era um viking, porque era ligado a ela, e ela estava na civilização viking, né?
eles não têm o conhecimento espiritual que existe nesta parte do mundo. O Brasil é tão vinculado à África, gente, será que é por acaso, né? Não. Por que o Brasil é considerado assim o país da fraternidade, né? Todo mundo vem para cá, não tem guerra de judeu com árabe, não tem ninguém, sabe? É um país assim, pode vir, né? É a fraternidade. E os africanos têm muito isso e contribuíram na formação nossa, né? Desta coisa da abertura, né? Da servidão, de ajudar os outros, né? Por causa que é um continente que desde os primórdios eles lutam, né? Um apoiando o outro naquela luta da dificuldade. E ela foi aprender exatamente isso, né? A servir, a ser simples. Porque o espírito, gente, é simples. A espiritualidade, a consciência, ela é de uma simplicidade imensa. Quem conhece a vida de Sócrates, por exemplo, que foi, né, um grandioso aqui, ele nem gostava de usar roupa, às vezes sair descalço, às vezes esquecia de botar até a roupa. Ele era uma simplicidade pura, mas de um saber, de uma grandiosidade. Ele sabia tudo do mundo espiritual, às vezes ele evitava falar, porque já foi morto pela a sabedoria que ele passava, né? Ele foi obrigado a tomar o veneno. Imagina se ele fosse falar de toda a espiritualidade naquela época, né? Ele falava que a história dos deuses gregos, né, que nem existiam, né, que na verdade aquilo era uma fantasia, que na verdade existia o Deus, o poderoso, né? E ele foi como fosse Jesus, né? Você está falando heresia, filho de Deus, morra na cruz. Ele toma veneno, né? Você está ensinando isso para os jovens, né? Essa loucura. É assim, ensinar o grande conhecimento é um choque para muita gente que está dormindo, né? Está vendo uma fantasia. Então, você vê que a trajetória de Alba, ela partiu de vidas que trouxe ela muito orgulho, né? Muito egoísmo. Imagina uma rainha, né? Todo mundo servindo, né? O egoísmo, a vaidade, né? Só coisas, né, riquíssimas que ela vestia, roupa e tal. Viraram uma negra sem roupa direito, né? Sem o que comer. Você pensa o choque num espírito desse, né? Como é que foi as primeiras vidas dela? Ela viveu várias vidas na África dessa forma, né? Para quê? Para incorporar aquela outra visão, né, do ser humano. Que, na verdade, o que ela vivia era uma fantasia, e ela foi descobrindo isso, né? Tudo que ela vivia não era nada daquilo, né? Rainha, princesa, todo mundo adulando você, né? E dando banho em você. E ela foi vivendo uma situação que, às vezes, nem água direito tinha para tomar banho, né? Nem roupa, nem comida. Então, eu achei muito interessante, porque quando ela começou a falar a história dela, eu falei, não, peraí, não continua não, vamos lá para dentro que eu vou anotar. Aí chegou lá, eu sentei, ela ficou de lado e foi falando para mim. Eu escutava como vocês falassem comigo agora. E ela foi editando, eu fui escrevendo até o final. Escrevi todas, uma meia hora mais ou menos, ou mais, eu fiquei ela falando todos os detalhes, né? Até onde ela quis. Ela pegou um pedaço, na verdade, da história dela, né? E a partir de quando ela ficou aqui, ela não me disse a partir de quando, mas faz algum tempo, faz bastante tempo. Ela fica aqui, ela vê tudo. Ela que me falou que depois da pandemia, os espíritos, tem muitos espíritos que faleceram, estão aí na rua. E eles estão muito assim, inquietos e sofridos. E eles vêm, durante a semana mesmo, que não tem trabalho, eles vêm e ficam aqui dentro. É aí que ela pediu, que os orientadores falou para ela só, passou o recado que para fazer essa defumação, pelo menos uma vez por mês, defuma lá por baixo da estrada, vocês não chegaram, vocês não viram, né? Vai depois dos banheiros, dentro da casa toda, dentro da cabana, passa até o lado de lá da estrada, passa pela aquele árvore grande da seriguela, vai até o muro, defuma essa área todinha de cá onde eles ficam. Porque eles ficam, deixa muita energia daquele sofrimento deles. E isso não é bom, né, para nós no trabalho aqui. Aí é preciso fazer uma defumação para ajudar a dissolver essas energias. E defumar dentro de cada cômoda, inclusive o quartinho ali, os banheiros. Aí nós estamos fazendo isso, né? E na hora da defumação, não sei se vocês estão lembrando disso, Vitória. Porque eu não sei se a Alzira chegou no dia que eu falei isso, ela estava aqui. Vocês duas fizeram hoje. É preciso, na hora que fizer a defumação, porque eles ficam aqui, até aquela terceira Jurema, eles ficam sentados ali, ao redor, ali na fonte,
Aqui os bancos é vazio, eles sentam, e ali, nessas beiradas aqui. Quando for defumar aqui, tem que falar, tem que chegar e dizer, pode ser baixinho ou sussurrando, mas tem que ser dito. Tem que ir defumando, tá assim, ó, eu abençoo vocês, estejam aqui em paz, eu abençoo vocês, tá certo? Tem que ir falando, porque eles têm que sentir o acolhimento da casa do Pai, porque eles entendem que aqui tem coisas que eles precisam, tem proteção, tem tudo. E eles sentem muito bem quando vêm, na final da palestra estão todos aqui nesse momento. E em respeito a eles, a gente tem que estar sempre, dar a eles esse consolo, essa energia boa, né? Porque quando vocês falam, gente, para uma pessoa, qualquer pessoa, vocês falar de coração, é como se fosse um choque dentro dela. Você falar assim, eu abençoo você. Sabe? Fale isso de coração, eu abençoo você. Não tem uma pessoa que não sente isso. Por mais assim, crua em termos espiritual e energia, ela sente. Se você falar de coração mesmo, tá bom, eu abençoo você. Sabe, é como a mãe pegando o filho e colocando aqui no peito. Então, fale isso de coração na hora da defumação, sempre, onde vocês sabem que eles estão sentados. E vocês sentem, naquele momento, os médiuns sentem nesse momento aonde está sentado um deles. Com base nesse relato, gente, traga para o conhecimento, para as dúvidas de vocês, eu quero que vocês me façam perguntas sobre isso aqui. Ah, mas por que aconteceu isso com ela? Por que é assim? Por que foi assim? Hoje, só tem pessoas da cabana nesse momento, então é hora da gente fazer um estudo mesmo sobre isso. Perguntas. Esse processo que ela passou, desde que ela deixou de ser vítima, foi para desconstruir tudo que ela tinha aprendido. Ou que ela tinha armazenado de informação. Eu diria que seria para trazer o entendimento, né, daquilo que ela foi, que ela achava que então que ela era uma pessoa especial, tinha que ser rainha ou princesa. Então a gente viaja numa ilusão dependendo da vida que você tem. Isso é um perigo muito grande, né? Na verdade, as informações que ela recebeu em vida levaram ela a crer que ela seguiria daquela maneira para a eternidade. Por que isso, Marcelo? Na hora que o espírito está apagando o último sopro de vida, há um processo no desligamento, através desse corpo de ligação que liga o espírito à matéria, que é o corpo mais denso, né, dos 11, ele passa todo o registro que a matéria, tudo que ela viveu, ela passa para o espírito. E o espírito leva. Da última vida. Dessa vida agora, desse momento agora. De tudo. Porque tudo que você vive, desde o dia que você deu a primeira mamadinha no peito da sua mãe, está arquivado em você. Está aqui, está no registro. Tudo isso é passado para o espírito quando ele dá o último suspiro e desliga da matéria. O corpo não fica com nada, é passado. Na volta é a mesma coisa, quando o espírito se liga a matéria, ele passa todos os registros. Então, se na última vida e vidas marcantes estão lá, ele foi um rei poderoso lá e tal, tudo isso a criança já vai nascer com aquela imponência de que ele acha que é rei. Mesmo que aquilo não venha na cabeça dele, mas ele vai gostar de coisas ligadas àquilo, a criança já vai mostrar, porque o registro está todo com ela agora. E ela vai crescer com aquela coisa do egoísmo, da vaidade, do orgulho, o rei, né? Todo mundo tem que... essas crianças que o pai, ela acha que o pai e a mãe não podem mandar não, porque ela é poderosa demais e vai crescendo, vai piorando, né? Porque os registros vão ficando cada vez mais disponíveis, mais pulsantes na pessoa. Chega 13, 14 anos então, chegou o ponto de falar assim, vocês não me mandam não, vocês não, sabe? Tipo assim, porque ele acha que aquela personalidade, não é que ele acha, ele não sabe, né? Aquela força toda vem, ele entende que é aquilo. Até que ele descobre que é um outro tempo, é um outro enredo a história, é uma outra vida, até que ele entende isso, demora tempo. É quando ele vai vendo que tudo aquilo que ele acha que é, não é, né?
toda a liberdade que ele acha que ele tinha que ter, não é bem assim. O mundo é formatado aqui, né, de uma forma, nessa vida. Daqui a 50 anos pode ser diferente, mas agora tem uma formatação que você tem que seguir. Até descobrir isso, vai dar problema. Outros não, outros já têm uma clareza assim da mudança. Outras crianças já não dá muito isso, né? Elas acompanham naturalmente, elas se amoldam, elas não fica carregando coisas do passado. E o que aconteceu com ela, que ela teve um choque muito grande. Eu imagino a dificuldade que ela teve nas primeiras vidas na África, né? Olhar para um lugar, tem que dormir no chão, mas cadê minha cama, cadê minhas roupas, né, de princesa? Imagina, né? A sensação que ela tinha é que estava tudo errado. Na verdade, estava tudo certo. Quando a consciência vai se avizinhando de nós, e você vê que, na verdade, você, como Cristo disse, né, é um transeunte. Você passa pela vida, né? Você vem, vê, olha, tal, desperta, segue viagem, né? Pega outro corpo, segue viagem. Quando você tem isso com você, que a consciência te dá isso, que na verdade você é um sempre, mas usando várias roupas e tendo várias experiências diferentes. É como um funcionário que trabalha aqui numa loja, depois ele vai para um banco, depois ele faz um concurso de serviço público, né? Depois ele, vou sair daqui, acabei de formar para médico, vou ser médico, não quero mais. Ele vai vendo várias facetas da realidade, vai despertando aqui dentro tudo isso que, na verdade, ele já tem. Aristóteles falava isso, né, que o ser humano ele já tem um conhecimento a priori sobre tudo. Antes de tudo, ele já tem esse conhecimento que ele traz em cada vida. Mas esse bloqueio, essa matéria pesada não permite que você acesse aquilo que você já sabe tudo, né? Então, esse bloqueio impede tudo isso. Quando você olha as pessoas agindo de uma forma ou de outra, pessoas às vezes assim, de personalidades difíceis, né? Elas não têm culpa, na verdade. É que elas não conseguem acessar tudo que ela já é e já sabe. Então ela está brigando com o mundo e às vezes brigando com a própria matéria, né? As pessoas aqui, a maior parte das pessoas brigam o tempo todo com a própria matéria, né? Fica lutando aqui dentro. Eu não gosto disso, mas eu não gosto do meu corpo assim, eu não gosto assim, sabe? Eu queria ser diferente. Brigando o tempo todo, uma luta que na verdade é falta de entendimento, né? Que na verdade, pelo que você vem fazer aqui, você tem que usar a roupa adequada. E às vezes também te dá uma roupa difícil, numa profissão difícil, para ver se você já sabe, já é capaz de contornar aquela dificuldade, que é uma vitória grande quando você tem desvantagem sobre tudo, né? Para fazer aquilo. Mas muitas vezes não te dá a beleza que você gostaria de ter, te dá uma imagem simples para você trabalhar aquilo no meio de uma sociedade que vai exigir beleza para tudo. E você vai ter que mostrar que a beleza sua não é o que todo mundo vê, mas é o que ninguém vê, está dentro de você. Aí é quando a pessoa começa a tirar o chapéu para uma pessoa que pensa, pô, criatura dela, mas é a grandeza, né? Olha para um Einstein, né? Para um Rui Barbosa, né? Aquele corpinho petitinho, então, mas uma grandeza assim, quando falava todo mundo abria um olho desse tamanho. Então não é o que você vê que é a grandeza, é o que você não vê. Por isso que um espírito grandioso pode estar aqui num corpinho, né? Frágil, debilitado e tal. Todo mundo, você é um coitadinho, um coitadinho. Ali está uma potência, né? Está uma luz que brilha em qualquer lugar. Mas ninguém vê. Por isso, quando Cristo falava aquelas frases, né, de grande conhecimento, ele falava assim, isso é para quem tem ouvido de ouvir e olhos para ver. Quer dizer, ele dizia, isso é para poucos, gente, não é para todos. Isso é para ficar aqui, para as gerações ir lendo e ouvindo, até abrir a consciência e vir o entendimento. Alguém mais uma pergunta sobre a história da Alba, que serve de estudo para todos nós? Eu tenho, seu Zé. Fala. Por que ela teve que passar pelo processo de se vender, né, um corpo, para depois ela se transformar em uma roupa de... Eu já disse para vocês
que nós temos duas frentes primeiro aqui que você enfrenta. Primeiro, a sobrevivência. Quantas mulheres hoje não vendem o corpo por causa de filho para sobrevivência? Se for olhar no mundo inteiro, você vai achar milhares, né? Sobrou que de repente não tem emprego, não tem nada, mas a fome, ela é cruel, né? A sobrevivência, ela não tem nada mais imediato. Então só resta isso, é um filho que está morrendo de fome e chega um cara, ó, te dou tanto, você quer dormir comigo e tal? Tá entendendo? E assim foi o caso dela, uma escrava, recém-liberta. Quando libertou... Ela ter passado por situações naquela vida desse modelo. Você imagina o que aconteceu, vamos para a história real, né? O que aconteceu quando libertaram os escravos? Eles foram libertados sem dinheiro, sem profissão, sem direito de nada. Ó, vocês podem ir embora, vocês estão livres. Mas livre, gente, pelo amor de Deus, eu deixei como escravo aqui. Teve gente que preferiu ficar como escravo, trabalhando pela comida, para não morrer. Outros preferiam a liberdade, saíam, né? E passavam horrores, né? Sem comer, sem nada. Chegava um escravo, foi liberto aqui. Não, vocês não querem liberdade? Pode ir, né? Pode ir, não tem comida para vocês não. Então, assim, foi um mundo cruel, foi um mundo terrível. Depois da libertação, não foi essa graça que parece, né? Quando tinha aqueles fazendeiros, né, que já tinha aquele assentamento do bem no coração, né? Não, eu vou pagar vocês, vocês podem ficar aqui, né? Eu vou pagar, não vou pagar muito, mas o que eu puder pagar, eu vou pagar a vocês. E foi assim, começou devagarzinho, né? Vocês veem reflexo disso até hoje, né? Até hoje. Estados Unidos, Brasil, né, e outros lugares. Essa coisa assim, né, que primeiro os brancos, né? Isso vai demorar um tempo ainda. Por quê? Será que os brancos são culpados, gente? Lê o nosso mandamento ali, não há culpados ou inocentes. Só há gente aprendendo a lição o tempo todo, sabe? Então, na verdade, eles foram programados também para aquilo que um negro... A história de Posto de Galinhas, né? Você sabe por que esse Posto de Galinhas chama Posto de Galinha lá no Pernambuco, né? Pernambuco. Sabe por que chama Posto de Galinha, né? Porque os escravos ali também aportavam os navios negreiros, em Pernambuco. Bahia, Pernambuco, ali na costa. Então, quando os escravos iam chegando, eles avisavam, né? Uma vez batia um sino na igreja e o pessoal dizia, ó, chegaram as galinhas, né? Eles chamavam de galinhas, os porões do navio carregados, eles chamavam de galinhas. Aí eles, para não falar que era gente, que era escravo, chegou as galinhas, aí todo mundo ia comprar os escravos. Por isso ficou Porto de Galinhas, onde aportavam os navios. Teve uma época também que a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos, então eles eram traficados escondidos. E aí eles eram, como a maioria vinha, que na época eles chamavam Angola, aí então, se você for, quando se vai lá, os símbolos são as galinhas de Angola. Então eles falavam isso porque não podia declarar abertamente que tinham escravos para vender, porque o tráfico estava proibido naquela época. Aí chamava Porto de Galinhas. E a própria, vocês conhecem a galinha da Angola, né? Ela é toda riscadinha, né? Você sabe que ela é riscada de branco, né? Ela é um tom cinzento, né? E riscadinha de branco. Todo mundo conhece galinha de Angola? Ou Angola, ou tem um lugar que chama capote, né? Cocá. Pois é, por que elas têm esse nome? Os escravos, toda a sujeira que tinha dentro de casa, eles usavam uns jacá, né? Enchia aquilo, daquela sujeira, e punha na cabeça e ia jogar fora. E aquilo corria, eles ficavam todos pintados de branco, riscado assim, com aquela sujeira, né? Que pegava lá, resto de comida, resto de tudo aquilo. Caía, eles não tomavam banho, secava, ficava tudo branquelo assim, riscado preto com branco. Aí eles chamaram as galinhas de galinha da Angola, né? Por causa disso. Eles eram de Angola e ficavam riscados. Aí quando eles viram a galinha de Angola, né, deram aquele nome por causa disso, da sujeira, e ficava aquela pintada de branco, né? Tudo aquela sujeira, eles ficavam riscados, preto riscado de branco, né? Então, muita coisa que nós temos, né, é devido à escravidão. E nessa vida, então, que ela levou, viu, Leda?
Nós não podemos incorporar numa vida aqui tudo que você passa, você não pode botar nos seus registros que você é aquilo, entendeu? Que você é aquilo. Vamos supor que você levou uma vida humilde aqui, você chega lá, não, eu sou uma pobrezinha, eu sou uma coitada, né? Eu não tenho nada, então eu sou assim. Não, não é nada disso. Você teve uma função aqui, chegou lá, você é você. Igual a todos os espíritos, com os mesmos potenciais, a mesma sabedoria, entendeu? Mas o que acontece é que a matéria acaba, com a inconsciência que aconteceu na Terra, a matéria acabou programando o espírito. Esse negócio que eu estava falando para o Marcelo. Na hora do último suspiro da morte, ela passa os registros tudo para o espírito. Então, se você acreditava que era uma coitadinha aqui, uma sofredora, você vai chegar lá, não, eu sou uma coitadinha, sou uma sofredora. Não, mas peraí, isso não tem nada a ver com você, você é um espírito imortal. Tá? Não, eu sou uma coitadinha mesmo. Por quê? A matéria e a personalidade que você desenvolveu aqui era de coitadinha, de sofredora. Você leva tudo isso para lá. Não tem essa coisa de morreu aqui, acabou. Se fosse assim, você podia aprontar as barbaridades, chegava de lá, não tinha tranquilo. Você leva os registros. Por isso é que quando você faz a sua vida aqui, você arruma a sua cama aqui na matéria, você tem um entendimento que você está vivendo uma viagem aqui, mas que você não é isso. Você é um espírito imortal, você é uma filha de Deus, você é o poder aqui nesse mundo, sabe? Que você está trazendo os seus conhecimentos para fora, só isso na sua viagem. Digamos que você fez uma grande viagem de ônibus, para quê? Para conhecer a paisagem. Então você vai olhando, tem rios, tem montanhas, tem matas. A vida na matéria é isso, você veio despertar o conhecimento. Agora eu já sei que existe esse conhecimento aqui, essa rodovia aqui é daqui até Goiânia, né? Tem isso, tem montanhas, tem cidades pequenas ao redor. Então você leva a paisagem com você. Mas se você está consciente, você sabe que você é uma viajante, entendeu? Você não é nada daquilo. Você não é um passageiro de um ônibus lá, sabe, mulher, um calorzão quente, com sede. Você não é isso. Você está vivendo isso naquele momento. Mas você é muito mais do que isso. A consciência que nos traz isso, essa certeza que você é muito mais do que isso, que você é uma filha do poder maior desse mundo. Então, como você pode ser pequena? Se dentro de você habita a essência divina que é tudo, sabe? Então é por isso que precisa de mostrar tudo aqui para a pessoa não se enganar, não ficar na ilusão. Eu sou essa manequim maravilhosa, linda, linda. Então, chegar no mundo espiritual, eu sou essa maravilha. Nada disso. Não é se iludir, né? Então... É a ilusão. Porque, na verdade, nesse mundo, tudo que você olhar aqui é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque é moldado para você ter uma experiência apenas. Tá certo? Ter uma experiência. Daqui a um tempo, essas aves, essa terra, tudo que não existirão mais. Tudo isso tem uma vida que vai e se acaba. Tudo passa por esse ciclo. E nós, como seres imortais, estaremos em outra terra, em outro lugar, vivendo novas experiências, trazendo novos conhecimentos para o disponível nosso de cada momento. Porque não adianta, Leda, você saber das coisas se você não tem como acessar e usar isso. A consciência é para isso. É para você saber e acessar e trazer para você. Está aqui comigo, eu posso usar à vontade agora. Adianta você ter $1 milhão lá no banco e você não tiver senha, não tiver como sacar, não tiver nada, o banco está lá. É seu, está lá, adianta. Você é pobre do mesmo jeito. Então o que acontece aqui nesse mundo é que as pessoas estão muito pobres mesmo, miseráveis. Cristo falava isso. Vocês que são as maravilhas que o Pai criou, hoje estão nessa pobreza. Hoje vocês são miseráveis. Por quê? Todo o nosso conhecimento que nós temos está guardado. Por causa desta
configuração aqui que não dá acesso para nós. Por isso a ciência estuda o cérebro e fala, não, as pessoas estão usando 10%, 12%. Pô, mas a pessoa sempre pudesse usar 50%? Quem viu aquele filme Lucy, né, sabe disso, o poder que está aqui dentro, o que nós podemos fazer, que nós podemos descobrir, que tudo é nosso, né? Aí as pessoas ficam aqui brigando por causa de pequenas coisas, de minúcias, né? Olha para o outro e fala, eu sou dono de você, você nunca pode sair de perto de mim, senão eu te mato, né? Tiro sua vida, né? Sabe, nós estamos vivendo assim uma coisa enganadora, uma grande enganação aqui nesse mundo, né? Ai, eu sou miserável, todo mundo tem dinheiro, eu não tenho nada. Não, não é nada disso. Talvez não ter dinheiro, você tem mais vida e qualidade de vida do que quem tem dinheiro. Primeiro, quem tem muito dinheiro corre grande risco de quem não tem fazer qualquer agressão contra ela, né? Então você já leva vantagem de não ter. Quem vai tirar de você se você não tem? Te pergunto, tem um bando de pessoas que querem fazer um grande assalto e vão assaltar quem? Aonde tem dinheiro ou aonde tem pobreza? Recentemente vocês devem ter visto um caso que é um caso assim que leva a gente a uma meditação, né? O rapaz tinha uma vida tranquila, né, tal. Era um cadeirante, mas tinha tudo o que ele precisava, tal. E um dia ele ganhou na loteria muitos milhões. E ele vivia com uma moça muito bonita, vivia com ele. O que aconteceu? Ela tirou a vida dele para ficar com a fortuna. Ele tinha uma vida muito boa, tranquila, né? Não era rico, mas tinha uma vida tranquila. E aí ele perdeu a vida por quê? Por causa da fortuna. Olha bem se isso é fortuna, se é riqueza de verdade, né? Não, é uma pobreza. Porque muitas vezes essa coisa, né, de você ter bens, né? Você se apaixona por eles e você fica muito pobre. Você esquece os sentimentos verdadeiros do ser humano, né? Esquece. É muito difícil uma pessoa muito rica, que tem muito poder, ter bondade no coração, né? Está pronto para fazer alguma coisa por alguém. Vocês notou isso? E uma pessoa muito pobre, às vezes, está sempre disponível para fazer alguma coisa para os outros. Não é? Eu vi, nesses negócios de pandemia, eu vi uma senhora lá que ela estava lá naquela dificuldade, né, todo mundo passando fome e tal, e aí ela tinha acho que ela ia fazer almoço, tinha 1 quilo de arroz. A vizinha não tinha nada, ela dividiu no meio, né? Deu a metade para a vizinha que com os filhos não tinha nada para fazer. Ela ficou com um pouco só, fazer para os filhos dela com ela. E isso é que é doação. Se uma pessoa tivesse dado 10 milhões, não seria nada representado com relação a isso, né? É aquele quem dá mais, é quem tem menos, geralmente, né? Aquele exemplo que eu dei aqui, uma pessoa tem 10 milhões, uma tem 1 milhão e outra tem R$1. Essa que tem R$1 dá o real todo que ela tem, não tem mais nada. A que tem 1 milhão dá 100 mil reais. A que tem 10 milhões dá 2 milhões. Quem deu mais? Quem tinha R$1, que deu tudo o que tinha, ela deu. Os outros não, tirou um pouquinho, né? Então, assim, esse negócio de doação é muito relativo quem dá mais. Cristo fala daquela história do óbolo da viúva, né? Às vezes a pessoa, a gente cansa de ver isso, cansei de ver isso na zona rural, né? É lugar muito pobre, as donas de casa. Comadre, você tem um pouquinho de açúcar? Compadre, tem só um copo, vou te dar metade do açúcar. Dá metade do açúcar. Isso para mim é doação, né? E as mulheres sempre davam, elas sempre ajudavam. Comadre, você tem alguma mistura aí? Tem um pouquinho de macarrão aqui, minha filha, tem. Então, leva aqui, tem um pouquinho de farinha também. Dividia às vezes, estava um tantinho na vasilha. Minha mãe, eu lembro dela fazer isso. Não, leva um pouco para você, eu fico um pouquinho também. Gente, isso é o que conta, né? E quando a gente faz o pouco da gente, chega a pessoa aqui que precisa de uma ajuda, a gente faz esse pouco para a pessoa, mas a gente faz de coração, então a gente está dando o que a gente tem realmente, né? Não importa seja muito não, mas se você tem aquilo, dê o que você tem. Alguma pergunta mais sobre a história da Alba?
que para mim é ilustrativo e tem muitos ângulos aí. Certo. Olhando assim vídeos no YouTube e tal, eu cheguei num vídeo de uma mulher, uma baiana, que segundo a espiritualidade, a função dela nessa terra era meio que mostrar o que acontece no mundo espiritual pra gente aqui, né? Pra gente ter consciência, aquela coisa de preparar o nosso terreno, o nosso espírito, enfim. Uhum. E aí eu cheguei até meio assim, gente, será que a gente não está vivendo o nosso próprio umbral aqui na Terra? Porque assim, segundo o que ela fala, as pessoas que vão desencarnando, eles chegam, às vezes, algumas pessoas assustadas, não têm consciência, né, que morreram justamente, e aí fica meio que procurando a família, e tem aquela questão de ficar muito coisa, vamos dizer assim. E aí depois, quando a pessoa toma consciência do que aconteceu, ou seja, seguir os mentores, aquela questão do estado de luz, ela vive uma vida como se, assim, aquela fosse a melhor vida, como se aqui, não sei, como se aqui fosse uma coisa ruim. Aí eu fiquei com aquela coisa na cabeça, será que a gente não vive aqui na Terra, no nosso umbral, para preparar um terreno para quando chegar no espiritual a gente ir para um outro lugar? É muito interessante sua colocação. Vocês vão ver aí no YouTube e tal, tanto lugar, tanta mensagem sobre esse negócio do umbral, né? Isso seguindo o lado da linguagem espírita. Mas daí a linguagem religiosa que não é umbral, né? É o inferno. Então, tudo é uma questão de linguagem e de entendimento. A questão certa é o seguinte, você tem que ligar com o processo da consciência e da inconsciência. Por exemplo, tudo que você faz, que você entende que é daquela forma, e que aquilo e que você faz e fala aqui o tempo todo, isso é seu, isso vai com você. Na viagem que você faz aqui, você leva. Então, são duas malas que você carrega durante a sua vida. A mala do bem, da bondade, e a mala negra da maldade. Da maldade, do erro, enfim, da energia baixa, da energia negativa, você pode dar, que está exemplificado aqui nesse quadro, ó, a luz e a escuridão. Aqui você constrói o tempo todo o seu umbral, o seu inferno ou o seu céu. Tá certo? Então, o que acontece? Por que as pessoas falam que existe esse umbral lá fora? Como lugar pronto, acabado para te receber, eu digo que nunca existiu e nunca existirá. Tá certo? Mas regiões que, pela lei do semelhante, o semelhante se atrai, você vê isso aqui, por exemplo, num bar que só vende bebida lá, alcoólica, por exemplo, aquele monte de pessoas, mais homens, né, tudo reunidos ali, vão ficando bêbados e tal, só vai para aquele lugar, como aqui tem vários, as pessoas que gostam de beber bebida alcoólica, tá certo? São os semelhantes. E eles se atraem, eles, mesmo que ele não conhece a cidade, onde é que tem um barzinho aqui que eu posso beber e tal? Ali tem. Mais um. Chega lá e já faz amizade com todo mundo. Essas pessoas, quando vão para lá, eles também se atraem para o mesmo lugar. E ficam doidos por causa de uma bebida. Eles começam a obsidiar pessoas aqui que estão bebendo, começam a beber junto. Forma grupos imensos de pessoas. E geralmente a pessoa quando bebe, ela tira o bom senso, né? O bom senso viaja para além da fronteira. Ela também fala da vida dos outros, né? E aí a coisa rola, né? A energia pesada, tá certo? Isso forma um grupo de pessoas. Essas pessoas, quando perdem a matéria, elas vão criar um inferninho para elas. Alguém fez? Não, elas fizeram. Então, na verdade, você faz o seu céu ou o seu inferno a cada passo da sua vida. E o que você fizer é seu. Não é de ninguém, não, é seu. E você pode ter o seu inferno aqui na Terra, e quando você vai, você leva, ou você pode ter o céu, também você leva. Está entendendo o que é? A história não é de um lugar geográfico definido. É a energia que você reúne ao seu redor, pelo que você é, você fala, você pensa, você faz. Isso é seu. E Cristo já falava isso, a cada um segundo suas obras. Isso é perfeito.
Isso é suas plantações aqui, que são suas. Você pega aquilo tudo, põe na mala e vai embora. Você carrega o inferno e o céu dentro de você. Você é que vai dizer qual deles você quer usar. Qual mala que você vai abrir durante a sua vida o tempo todo. Cada momento, qual mala que você vai. Uma pessoa te pede um endereço para uma cidade, você pega e fala assim, vai cuidar da sua vida, não sei o que lá, você já abriu a mala do inferno. Ou você abre a do céu e fala assim, meu amigo, olha, você vai até aquela esquina, você vira um pouquinho, anda um pouquinho, a terceira casa, ali tem um barzinho, pergunta a pessoa que ele sabe tudo da cidade, ele vai te mostrar, é ali pertinho. Você abre a mala do céu. Está entendendo? Tudo aqui, você é um ou outro. Não existe esse negócio lá fora, isso é criação religiosa. Quem criou isso primeiro foi as igrejas lá do antigo cristianismo, por causa de Jerusalém. Jerusalém tinha um lugar, morria, tudo era pastor, né? Naquela época tudo era os pastores de ovelha, de camelo, de tudo. Era animal demais na antiga Jerusalém e eles tinham um lugar e morriam todo dia. Era aquela carnificina, né? Os animais adoeciam, morria demais. Era aquele mau cheiro em Jerusalém. E tinha uma depressão muito grande, um buracão. E eles então pediram que as pessoas julgassem lá os animais mortos. E eles julgavam lá, e esse buracão, inferno significa o lugar baixo e profundo, né? E eles punham fogo. E ficava aquele fogo queimando dia e noite, aqueles animais, aqueles corpos, aquela gordura dos animais, ficava queimando. Então, quando um fazia alguma coisa errada, ele falou assim, olha, nós julgamos você lá no buracão, lá no inferno, pra você queimar no fogo. A igreja, opa, isso aqui dá certo. Causar medo no povo, eles obedecer nós. Então, foi criado o negócio de inferno por causa desse lugar de Jerusalém que julgava os animais, que era chamado o inferno, quer dizer, o lugar baixo e profundo, um buracão, e que ficava com fogo o tempo todo. Aí quando foi escrito, os grandes escritos espíritas, bebeu na Índia antiga, bebeu na Igreja Católica, eles tiraram algumas coisas na hora de fazer os escritos espíritas antigos. Tudo foi parando. No Egito antigo tem coisa que estava lá no... Hermes Trismegisto já falava lá no Egito há 4, 5 mil anos atrás. Então, assim, pegou algumas coisas e foi codificado isso. Ficou essa história para não ficar igual à igreja, ficou um umbral, né? Um lugar terrível. E aí pessoas, você vê que sai do corpo, eu fui lá no umbral e vi. Elas viram mesmo. Mas era o quê? Era um lugar que um grupo reuniu, sabe? E a energia, quanto menos luz, quanto mais densa a energia, menos luz e mais escuro, então era um lugar escuro, né? E gente gritando, e gente sofrendo. Eu tive no umbral. Não, teve num umbralzinho que esse grupo construiu. Você pode passar e ver 10, 20, 50 umbral lá fora, que os grupos vão construindo. Chega lá naquela loucura que as pessoas estão indo embora no sofrimento, e quando vê elas já são atraídas, porque a energia atrai os semelhantes. É igual o imã, né? Vai fazendo os aglomerados. Mas aí tem aqueles trabalhadores que chegam lá e falam, vamos buscar tantos aqui, nós temos uma recomendação do nosso, tem um nosso aqui que os parentes dele estão aqui, mas vamos buscar lá naquele lugar feio lá. Aí vamos lá, acha o cara lá deitado e cheio daquela merda de lama, joga a luz, acabou, não tem mais nada. Aquilo é só energia. Aqueles bichos comendo pessoa afogando em panta, só energia. E a mente das pessoas criando. A mente lá fora, rapaz, você não sabe o poder que nós temos lá fora. Você cria coisa assim, só fala assim, eu quero isso, aí já está lá. Quero um monstro de 4 pernas, não sei o que lá, soltando fogo pela boca. Você só mentaliza aqui, aí o bicho está lá. E outras pessoas que passam, vê o bicho. O ser humano tem um poder lá fora. Aqui, o poder dele não é nem 0,1 do que você tem lá fora, de criar imagens, criar coisas. Mas tudo é imaginação. Tudo é criação mental. Qualquer coisa que você pensar nesse mundo está aqui, dentro da sua cabeça. Não está fora. Todo umbral do mundo dos infernos está aqui dentro. Todo o céu e o paraíso está aqui dentro. O resto é brinquedo de criança, rapaz. Estão vendendo coisa para criança, pelo amor de Deus. E todo mundo assim, sabe, inferno, umbral, sabe?
E as pessoas não acordam, que isso é criação, isso é coisa de criança, pai. Ainda ensina para as crianças essas bobagens, né? O lobo mau, o lobisomem, não sei o que lá, tal. Tudo está aqui dentro. No que você acreditar é seu. Se você acreditar que você morrer, você vai para o umbral, você vai para o umbral. Se você acredita num demônio, com aquele negócio, cheio, um tridente lá cheio de fogo, você vai passar por isso. Porque você criou aqui e não tem como livrar você. Está entendendo? Que tudo aqui é criação mental. Nós vivemos num mundo, as pessoas criando coisas o tempo todo. 8 bilhões de pessoas criando imagens. Você pensa assim, 5% desse povo acreditar no inferno, o inferno vai existir, cara. Com uma imagem mental criada por esse grupo. E as pessoas não se libertam disso, sabe? Não pensam, gente, peraí. Um poder, nós temos um pai grandioso, por que ele ia criar um troço desse para queimar pessoas lá, sabe, de graça? Ué, não é melhor arrumar uma escola, só? Vocês estão imaginando coisas, isso aqui, vamos estudar a mente de vocês, mostrar que a mente tem essa coisa de criar, que a mente ela não tem compromisso com nada. A mente sua pode criar coisas para acabar com você e você não vê. Quando vê, a sua vida está acabada porque sua mente cria e você não soube ver sua mente. Que a sua mente cria, inventa coisas, sugere coisas para você, sugere crime para você fazer. E as pessoas vão lá e cometem o crime, porque a mente ela tem esse poder de sugerir. É um programa que roda na cabeça da humanidade inteira. Uma coisa que foi pensada lá na China, por exemplo, de repente está na sua cabeça. É uma internet. A internet foi inventada com base nessa plataforma que está aqui, de pensamentos. 99% dos pensamentos, 0,9% não são seus, são da plataforma mental que está aqui, passando na cabeça de todo mundo, ela entra na sua cabeça. O que a consciência faz? Essa coisa não é minha, dá licença daqui. Entendeu? Dá licença. A coisa minha é o que eu quero, é o meu ideal da vida, o meu propósito, o que eu quero fazer aqui. É isso que é meu e é isso que eu quero raciocínio, porque raciocínio não é pensamento. Pensamento é aquilo que entra com imagem sem você perceber. Quando vê, já está aqui. E é as coisas mais escabrosas do mundo. Nós temos 2 lutas aqui terríveis, que pouca gente fala delas. É vencer a sua matéria, a força dela, e vencer a sua mente. Que o tempo todo está criando coisas para você. E tem gente trabalhando nisso para influenciar a sua mente, para que você faça coisas que essas pessoas interessam, porque eles conhecem o poder da influência mental. Porque a primeira lei que existe é a lei do mentalismo. Isso vem do grande mestre egípcio Hermes Trismegisto, que já disse que tudo é envolvido por uma mente. Tudo está aqui. Que eu trocaria até por uma consciência, porque na época não sabia, não existia a palavra consciência, né? Mas pode trocar esse mentalismo tudo por uma consciência que está em tudo. E esses grupos hoje grandiosos sabem trabalhar dentro do mentalismo para influenciar as pessoas. Seguir o que elas dizem, comprar o que elas querem vender, fazer o que elas querem que você faça. Por isso que acordar é o mais urgente nesse mundo. Acordar. Não permitir que nada influencie você, a não ser a sua vontade, o que você quer fazer. Há uma lei que liga, a lei do coração, que você liga aqui com a sua força, que está aqui em cima. Então você liga, tem que estar ligado ao coração. E aí você faz aquilo que você entende que é o seu ideal, o seu propósito. E o seu propósito tem que ser uma coisa que te encha de alegria, senão não é o seu propósito. Te enche de satisfação, de estar aqui nesse mundo, de estar vivo, sabe? De estar presente aqui, sabe? Deixando a sua história, a sua marca, o seu rastro. Aquilo que é o seu propósito é aquilo que vai fazer seu coração dar salto. Mas o que a grande humanidade, a maioria, o que é? Está perdida em bobagens, né? Em bobagem, né? Eu quero ver o que as pessoas estão falando disso. O que estão pensando disso? O que estão, sabe? O que inventaram hoje?
Eu quero saber das novidades. Que novidade? Novidade é você sempre. É você na sua busca, essa é a sua grande novidade. É o porquê de você. É o quem é você. É o para que você. Para que você significa a sua razão de estar aqui. O quem é você agora, você antes. De onde você veio, sabe? Toda essa trajetória vai dizer quem é você. Então você vai encontrar pela frente essa história dos demônios, de Satanás, de umbral. Essa é a grande nossa luta de ficar livre disso tudo. E a libertação verdadeira e a salvação também junto é quando você limpa isso dos seus arquivos. Você percebe que isso é tudo uma enganação, uma ilusão, né? Zé, aproveitando essa deixa aí, as pessoas que participam aqui do trabalho espiritual há bastante tempo, né, e que tiveram assim, a oportunidade de ter assistido uma palestra que você deu sobre o mundo espiritual, né, sobre esse trabalho esses trabalhos espirituais, né, Umbanda, né, como funciona e tudo. Então você vê, por exemplo, eu tive uma experiência uma vez que eu consegui ver, eu vi um guia meu se apresentou para mim, né, mas como uma pessoa normal, né, vestido de roupa branca, normal, né. Então assim, por quê? Porque de repente eu pensando, né, como eu já tive esse esclarecimento, ele não teve necessidade de se apresentar com uma capa, um chifre, um tridente, como muitas pessoas veem os seus guias, né, elas veem eles com aquelas capas, com chifre, né, e tudo. Então, ou seja, a imagem que elas têm daquela pessoa, né? Então, assim, é por isso que a gente pensa assim, como é importante um trabalho como é feito aqui, né? Esse trabalho da parte da consciência junto com o trabalho de lá. Porque um trabalho aqui vai te mostrar como é lá mesmo. Né? Perfeito. Você, né? Então... Perfeito. Porque as pessoas perguntam por que muitos guias se vestem, né? Tanto aqui como em outros lugares, vestem com as roupas estranhas, né? Veste com roupas... um chapéu estranho, uma capa tal, e as roupas mais estranhas possíveis. Por quê? Porque as pessoas pedem isso, elas querem esse teatro, né? Na verdade é um teatro, porque esses guias, como o Luiz está falando, quando eles sabem que você saiu dessa preocupação já, você não está preocupado com o teatro, está preocupado com estar com uma pessoa natural, eles não se apresentam, por exemplo, dessa forma. Várias pessoas, várias que trabalham, que é conhecido, assim, eles se apresentam vestido normalmente para mim. E a gente conversa, eles conversam também normalmente. É como os pretos velhos, vocês acham que precisa deles falar daquela forma? Eles falam porque as pessoas exigem, eles querem aquela forma. Tipo assim, agora eu confio que é um preto velho, porque está falando daquele jeitinho, daquela forma. Mas se vocês encontrarem um preto velho no mundo espiritual e você já estiver livre disso, ele vai chegar, oi, tudo bom, como é que tá? Chama você pelo nome, bate o papo e tal, né? Entendeu? Normal, comum, você encontra um amigo seu. Até anjos, alguns anjos que eu encontro no mundo espiritual, eles falam comigo como qualquer pessoa aqui. Ô Zé, ó, vem comigo que nós vamos fazer um negócio aqui, eu preciso de você ir comigo e tal. E eu vou. Gabriel, por exemplo, Gabriel é muito assim... Ele é muito alegre, tá? Ele fala com a gente assim, muito diferente, né? Já o Arcanjo Miguel, ele é muito sincero, como se fosse um homem sério mesmo, só que ele é de uma grandeza, quando você olha para ele, você sente aquela força, né? E outros tantos, outros mestres que eu falo, por exemplo. Normal. Agora, quando você ainda está no misticismo, nessa coisa, né, de criar uma fantasia, eles às vezes vão apresentar para você daquela forma, para você reconhecê-los, que eles são, é o fulano, estou vendo. Sou Zé Pilintra, muitas vezes eu encontro com ele vestido normalmente, tal, né? Camiseta, tal, roupa normal. Então, assim, há uma grande ilusão. Na verdade, eu vou dizer uma palavra aqui, o seguinte, é tudo um teatro, é uma brincadeira. A vida aqui hoje está uma brincadeira para ver se as pessoas acordam. Há uma brincadeira de sofrimento, de, sabe, fazer de conta. Há uma brincadeira que as pessoas não estão percebendo. Quando você acorda, aí... os trejeitos que alguns guias têm, há essa necessidade... É mais pela assistência, pelas pessoas que vêm,
As pessoas que vêm Ainda querem tem isso. um pouco É, disso. porque as pessoas não estão prontas. Se fosse um grupo que frequentasse a cabana constantemente, daqui a pouco os guias podiam chegar e falar normalmente, ó, sabe daqui, vamos conversar aquele negócio aqui. Você tá É a preocupado, mesma entendeu? coisa que você fica É. treinando, né? A passagem de uma linha para outra. Isso. Sem ter Mas, muito... ô Zé, às vezes também, por exemplo, se um Exu, se ele não vier torcendo um braço, alguma coisa assim, o médium também pode achar que não está, né, incorporando, né? Muitas vezes é um sinal. Muitas vezes a pessoa não percebe que ele está dando um sinal, que sou eu. Né? Como o caboclo, às vezes, né, bate o peito e tal. É muito mais um sinal de referência, né? Para a pessoa, que todo mundo está vendo, oh, chegou um caboclo ali, né? Aí chegou um preto velho e tal. Chegou um preto velho, entendeu? É muito mais uma linguagem. Tá vendo que eu estou falando que tudo aqui é uma brincadeira? É uma linguagem codificada. Chegou um Exu, chegou uma pombagira, sei que lá, né? Chegou um caboclo, chegou um marinheiro. Gente, há uma brincadeira que nós temos que ver, que é necessária, que o trabalho corre aí, a energia corre aí, mas a gente tem que perceber, compreender isso aqui na consciência. Que, na verdade, poderia-se fazer todo o trabalho sem nenhum teatro e ter o mesmo efeito. Se as pessoas tivessem o quê? Conscientes. Você podia falar assim, ó, eu podia falar para vocês, ó, chegou aqui um caboclo, ó, eu vou deixar ele, vamos fazer o trabalho aqui, porque está precisando da energia que ele vem, para aumentar a minha energia, para a gente poder fazer isso. Pronto, chegou. Entendeu? Fazer o trabalho normalmente e tal. Mas há uma necessidade de... Se você vai assistir uma peça teatral, imagina se todo mundo ficasse lá do mesmo jeito que eles são. Eles vão representar, né, para você, tá entendendo? Os trabalhos espíritas, 99% são assim, são uma representação para que as pessoas fiquem à vontade e conseguem fazer a cura que é preciso. Entrar no bem, abrir seus caminhos, né, mexer nas energias pesadas que a pessoa está, né? Você vê que a linguagem aqui tem muito essa coisa assim, muito natural. Olha, você traz muita energia para você, não tem isso? Precisa limpar isso. Uma coisa assim muito clara, muito meio científica até, não é? Ó, porque quando você fala assim, ó, tem muita inveja em cima de você, normalmente as pessoas têm que ser explicadas que a inveja é emitida uma energia que gruda em você, no seu campo energético, né? Isso pode ser medido até com alguns aparelhos, quando a pessoa está com muita energia negativa em cima. Ele mostra onde é que está. Às vezes ela acumula em região do fígado, do estômago, ela pode acumular em regiões em vez de ir normal. Pode acumular na cabeça, né? Aquela energia, a pessoa não tem paz mais, aquele dor de cabeça, vai ver muita energia que parou naquela região ali. Então, quando você fala assim, ah, você está com um problema, a pessoa tem muita inveja de você, o consulente, ele deveria ter o conhecimento já que a inveja é pensamento que manda energia. Tá certo? É pensamento que encaminha a energia. Não é uma coisa mística, sabe? Eu estou com inveja, então você sofre. Não, não é isso. Há uma coisa científica no meio disso. Tudo que você pensa, você deseja, que há uma energia que caminha. Se for com uma pessoa e mais de uma pessoa, a sua energia caminha para ela. Porque o que, gente? Física quântica. Tudo aqui está junto e misturado. As energias estão tudo aqui. Sabia de uma coisa muito interessante? A mente de cada um de vocês está dentro da minha. E a minha está dentro de vocês. Sabia? A mente está junta. Sabe? Se a minha matéria fosse preparada de um jeito, eu saberia tudo que vocês estão pensando e vocês saberiam tudo que eu estou pensando. É que a matéria ainda não está preparada para isso, mas está junto. Nossas mentes estão juntas na cabeça de cada um. É mais do que isso, né? Isso aí é o ser humano. Como a mente está em tudo, é o primeiro princípio do Hermes, né? Do deus Tote, depois ele virou até um deus lá no Egito. A mente está dentro, elas estão conectadas dentro de cada mente está com a mente do outro. Porque é essa coisa que eu estou falando, por isso que o pensamento passa, ele circula
pessoa pensa lá na China, passa dentro da sua mente também. Por isso, quando Cristo falou assim, orai e vigiai, tem a ver com essa coisa, cuidado aqui, né? Com o que entra aqui na sua cabeça. Vigia. Não confia, não. Pode entrar um trem muito doido aqui, eu odeio esse tal de Marcelo, não quero ver na minha casa. Cuidado, entendeu? Pode dizer, está passando aqui. Alguém tem lá um marido que chama Marcelo, está lá odiando, passou aqui na sua cabeça também. A gente tem que ter cuidado com pensamentos que entram na cabeça. Daí, muitas vezes, a pessoa muito influenciável, né, se transforma, às vezes, num assassino. Não vê que ele está sendo influenciado e ele não consegue sair daquela trama. Aquilo vive, começa a morar dentro dele, aquele pensamento de fazer aquilo. E às vezes uma pessoa que acha que todo mundo está fazendo mal a ela está buscando, deixando conectar todas essas energias que ela acabou usando na mesma frequência. Exatamente, gente. Hoje nós avançamos um pouquinho, mas muito obrigado, até sábado que vem.